Olá, pessoal. Me chamo Anderson Felipe. Sou integrante do Programa de Educação Tutorial PET Agronomia, da UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, do campus de Pombal. A seguir, irei abordar a segunda parte do módulo 2 do minicurso Hortas Domésticas. De antemão, gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês e que possamos ter um minicurso de grande proveito. Recomendações para o plantio da cebola. Ao contrário de algumas hortaliças, o plantio da cebola pode ser realizado diretamente na jardineira ou no local definitivo. Esse plantio pode ser por meio de sementes ou de bulbos. Um espaçamento ideal para uma boa condução da cultura é de 10 a 15 centímetros entre plantas. As plantas da cebola necessitam de uma maior quantidade de luz solar durante o dia. Outra exigência da cultura da cebola é que ela deve ser conduzida em um solo bem drenado, rico em matéria orgânica e que seja regado frequentemente. Ponto ideal e cuidados na colheita das hortaliças. Colha no ponto ideal. De nada adianta conduzir a horta de maneira correta e na hora da colheita ou pós-colheita colocar todo o trabalho a perder. Existem alguns pontos que são considerados cruciais na colheita e na pós-colheita das hortaliças. Dentre eles, se destaca o manuseio correto das hortaliças, a limpeza e a sanitização das mesmas e a conservação destas em locais adequados. Tendo em vista que as hortaliças fazem parte de um grupo que são compostos por inúmeras espécies e cada uma tem um ponto de colheita ideal, dependendo do uso que lhe será dado, se para consumo ou retirada das sementes. O melhor horário para a realização da colheita é no início da manhã ou no final da tarde. Se possível, colha imediatamente antes de usar. Isso evita o desperdício de alimento. Como identificar a hora certa da colheita? Nem sempre a hora certa da colheita coincide com a maturação dos frutos, mas em geral, uma dica importante pode ser a seguinte: nas hortaliças folhosas, a colheita costuma ser feita antes da abertura total das folhas. Já nas hortaliças frutos, a colheita costuma ser feita quando estes apresentarem estar maduros. Já nas hortaliças raízes, como não pode ser observado o desenvolvimento, é recomendado que a colheita seja feita no final do ciclo. Mas, em geral, existem algumas características que também podem auxiliar, como observar a tonalidade das hortaliças, se existe a presença de brilho, se estas não estão amareladas e também se estão frescas e firmes. A seguir, irei abordar o ponto ideal de colheita de algumas hortaliças. De antemão, vale ressaltar que, quando se deseja ter uma boa condução da horta doméstica, é necessário possuir um caderno de anotação e nele fazer o registro de datas importantes, como por exemplo a data do plantio, que irá determinar a data da colheita. As hortaliças costumam apresentar características quando estão no ponto ideal de colheita ou quando já passaram do ponto de colheita. Um exemplo é o brócolis. O brócolis, quando passa do ponto de colheita, as flores se abrem e a sua cabeça fica dividida, com aspecto murcho e com mancha nas folhas. O seu ciclo dura em torno de 75 a 100 dias. Porém, quando este está no ponto ideal de colheita, apresenta uma coloração verde escura com botões totalmente fechados e os talos firmes. Já nas inflorescências de cabeça única, precisam ser colhidas quando ainda estiverem compactas, sem sinais de murcha. A abobrinha possui um ciclo médio de 75 dias. A colheita deve ser realizada quando estiverem apresentando um tamanho médio de 20 a 25 centímetros de comprimento. Devem ser colhidas ainda imaturas, pois são mais saborosas.
Na hora da colheita, os frutos devem apresentar um aspecto firme e com a coloração brilhante. Atenção, manuseie com cuidado. Elas são muito sensíveis e se machucam com facilidade, apodrecendo rapidamente nas partes que são machucadas. Pepino. O ponto ideal de colheita não é baseado apenas no grau de maturação, mas sim no tamanho que a variedade tiver atingido. Nos pepinos caipiras, a colheita é ideal que seja feita quando esses estiverem entre 10 e 15 centímetros de comprimento. Já no pepino indústria, que é direcionado para a conserva, é ideal que a colheita seja feita quando estes estiverem entre 5 e 9 centímetros de comprimento. O seu ciclo dura em torno de 50 a 80 dias. Quiabo. O seu ciclo dura em torno de 60 a 80 dias. Devem ser colhidos quando apresentarem no máximo 12 centímetros de comprimento e uma tonalidade verde intensa. Quiabos maiores que 12 centímetros e com a tonalidade esbranquiçada significa que passaram do ponto ideal de colheita. Outra forma de identificar se está no ponto ideal de colheita é selecionar um quiabo e quebrar a sua ponta. Se estiver firme, significa que está no ponto ideal de colheita. Atenção, deve manuseá-los com cuidado para evitar o escurecimento dos frutos. Berinjela. O seu ciclo dura em torno de 90 a 120 dias. O ponto ideal de colheita pode ser definido visualmente, quando os frutos apresentarem uma tonalidade roxa, escura, uniforme e brilhante, e um tamanho médio de 16 a 20 centímetros. Se forem colhidos muito novos, os frutos murcham rapidamente e, quando colhidos após o ponto ideal, ficam sem brilho e com sabor amargo, devido ao desenvolvimento das sementes. Chuchu. O seu ciclo varia de 80 a 110 dias. O ponto ideal de colheita é 21 dias após a abertura da sua flor. Porém, esse monitoramento da flor pode se tornar uma tarefa difícil. Então, existem outros pontos que podem servir como característicos para o ponto ideal da colheita, como o tamanho, que pode variar de 7 a 18 centímetros no ponto ideal de colheita, e a sua tonalidade, que deve ser verde intensa e brilhosa. Chuchus que passaram do ponto de colheita começam a abrir as suas extremidades. Vagem ou feijão de vagem. O ponto ideal de colheita é quando as vagens atingem um tamanho médio de 18 a 20 centímetros, partindo as pontas quando são envergadas com os dedos, ou também 14 a 18 dias após a floração. O seu ciclo de cultivo varia entre 50 e 70 dias. Na hora da colheita, deve estar imaturas, tenras e com poucas sementes desenvolvidas. Ponto ideal de colheita das abóboras e morangas. O ponto ideal é definido visualmente, quando os frutos apresentarem sem brilho. Isso significa que está no ponto ideal de colheita. Ou também quando os talos apresentarem uma tonalidade amarelada. A casca fica bem grossa e dura. O seu ciclo dura em torno de 90 a 120 dias. A identificação da colheita também pode ser feita da seguinte forma: com a junta dos dedos dobrada, bata no fruto. Se o barulho produzido for um som oco, significa que está no ponto ideal de colheita. Se os frutos forem colhidos antes do amadurecimento, não amadurecem totalmente e são de menor qualidade, quando comparado com frutos colhidos no ponto ideal. Ponto ideal da colheita da melancia. Quando as hastes ou gavinhas apresentarem uma tonalidade amarelada, isso significa que a melancia completou seu amadurecimento. Porém, quando as gavinhas ou hastes estiverem com a tonalidade verde, significa que o amadurecimento ainda não foi completado. O seu ciclo dura em torno de 65 a 90 dias, dependendo de região para região. Nos locais mais quentes, essa quantidade de dias é reduzida. Outra característica importante
para a realização da colheita é o lado em que o fruto encosta no chão. Se esse lado estiver amarelado, com tonalidade amarela, significa que está no ponto ideal da colheita. A cor é o parâmetro mais importante para definir o ponto ideal de colheita do morango. No mínimo, 50 a 75% de toda a superfície do fruto deve apresentar uma tonalidade vermelha brilhante, quando este for destinado ao consumo in natura. O seu ciclo dura em torno de 60 a 90 dias, e os frutos que são colhidos verdes não desenvolvem o mesmo sabor e aroma característico dos frutos colhidos no ponto ideal. Os pimentões podem ser colhidos tanto imaturos quanto maduros. Quando colhidos imaturos, apresentam uma tonalidade verde brilhante. Quando colhidos maduros, apresentam uma tonalidade vermelha brilhante. O seu ciclo varia entre 100 e 110 dias. Aqueles frutos que são colhidos muito novos apresentam uma tonalidade verde pálida e não é ideal. É ideal que no ponto de colheita eles estejam firmes e com a casca brilhante, o que indica que estão frescos. Pimentas possuem um ciclo de cultivo em torno de 70 a 100 dias. Isso irá depender de região para região. Em locais mais quentes, esse ciclo é reduzido. O ponto de colheita ideal das pimentas é determinado visualmente, quando os frutos atingem o tamanho máximo de crescimento e o formato típico de cada espécie. Lembrando que cada espécie de pimenta apresenta uma determinada tonalidade. Existem pimentas de cores verde, vermelha e amarela. As pimentas são muito utilizadas para produção de temperos e de molho. Quando a pimenta tem a sua finalidade para o comércio in natura, ela deve ser colhida com o pedúnculo, pois isso melhora a sua aparência e aumenta o seu tempo de vida útil. Já quando a pimenta é destinada à indústria, à fabricação de temperos e molhos, ela deve ser colhida sem o pedúnculo. Ponto ideal da colheita do alho e da cebola. A colheita do alho deve ser feita quando 2/3 da folha estiverem secas e com a tonalidade amarelada. Isso significa que o bulbo amadureceu fisiologicamente e não irá ter problemas com a conservação. A colheita da cebola deve ser quando 70% das plantas apresentarem tombamento. Lembrando que, antes da colheita, é necessário a suspensão da rega da irrigação por 10 dias. Após 10 dias de suspensão de irrigação, quando 70% das plantas apresentarem tombamento, deve-se iniciar a colheita da cebola. Após a colheita, é iniciado o processo de pós-colheita, conhecido popularmente como cura. A cura é o processo em que irá remover os excessos de umidade que estão na extremidade das cebolas. A cura é feita da seguinte forma: a cebola é exposta ao sol durante 3 dias. Após esses 3 dias exposta ao sol, ela é retirada e levada para um local com sombra, onde é pendurada e exposta por mais 10 a 15 dias. Após esses 10 ou 15 dias, quando a película externa começar a se soltar com facilidade, significa que a cura foi exercida de forma correta e a cebola está pronta para ser destinada ao comércio. O ciclo de cultivo do rabanete é definido pela espécie na qual foi escolhido. Rabanete de pequeno porte possui um ciclo de 25 a 32 dias. Rabanete de porte maior possui um ciclo de 60 a 80 dias. Lembrando que o rabanete não pode sofrer atraso na hora da colheita. Rabanetes que passam por atraso na colheita têm as suas raízes lenhosas e com sabor amargo, o que impede a comercialização ou até mesmo o consumo em casa. O rabanete de pequeno porte ele não deve ser maior que 3 centímetros na hora da colheita. E as folhas devem estar com aspecto de produto fresco e com tonalidade verde brilhante. O ponto ideal da colheita da batata é quando as hastes estão secas e a película bem agregada ao tubérculo.
Isso ocorre entre 10 e 14 dias após a morte da parte aérea da planta. O ponto ideal de colheita do manjericão é por volta de 60 dias após o plantio, ou quando a planta atingir 1,20 m de altura. As suas folhas podem ser utilizadas para a fabricação de chá, molho e salada. Além de, na sua composição, existir a presença de vitamina A, vitamina B3, B6, E, potássio, cálcio, fósforo, zinco e magnésio. E também possui propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, analgésicas e antissépticas. A colheita do orégano deve iniciar quando a planta tiver pelo menos 20 centímetros de altura. As pontas dos galhos são retiradas e utilizadas como tempero ou na forma de chá. O orégano é rico em vitamina A, B1, B2, B3, B6, C e alguns sais minerais. A colheita do hortelã pode ser feita após 40 dias do plantio. É recomendado que seja feita na fase de floração, pois nesta fase o sabor e o aroma se concentram mais intensos. As folhas podem ser consumidas frescas ou desidratadas, em chás ou na comida, além de possuir vitamina A, B, C, cálcio, fósforo, ferro e potássio. Também são compostos de propriedades antibacterianas, que auxiliam na digestão e no combate à náusea e o enjoo matinal. Já o alecrim pode ser colhido após 90 dias do plantio. Os galhos podem ser utilizados em chás, em temperos e também em aromatizantes de vinagres e azeites, além de serem ricos em minerais como o potássio, o cálcio, o sódio, o magnésio e o fósforo. Um ponto crucial para a condução de uma horta doméstica é reconhecer se uma hortaliça está feia, somente fora dos padrões visuais, ou realmente estragada e imprópria para o consumo. Existem inúmeros fatores que podem contribuir para a perda da vida útil das hortaliças. Esses fatores iniciam desde a colheita, o transporte, a embalagem, a comercialização e a conservação. Então, quando se deparamos com a hortaliça estragada, ela é aquela que está amassada, machucada, quebrada ou fora da coloração. Agora, uma hortaliça só fora dos padrões visuais é aquela que tem o seu formato alterado ou apresenta algumas cicatrizes superficiais. Mesmo após a colheita, as hortaliças ainda continuam vivas. Embora separadas da planta-mãe e do solo, o processo de respiração continua. Devido à separação, as hortaliças passam a fazer a utilização das suas reservas energéticas para manter o processo de respiração, que é o que lhe mantém vivas. Então, quanto maior for o processo de respiração, maior será as interações químicas que lhe acometerão a deteriorização, como a perda da água, a mudança da coloração e a degradação dos compostos químicos. Alguns processos até que são desejáveis, como é o caso do amadurecimento de frutos. Um exemplo disso é o amadurecimento do tomate. Já outros são reversíveis, como a murcha parcial de folhosas. Então, em geral, as hortaliças travam uma batalha metabólica contra o tempo para tentar manter a sua qualidade. As etapas pós-colheita são determinantes para manter a qualidade sensorial das hortaliças até o momento de preparo. O acondicionamento e manuseio excessivo ou incorreto podem causar danos que levam à redução da vida útil dos alimentos. Bem, as hortaliças apresentam um elevado percentual de umidade. Isso faz com que a sua vida útil seja reduzida, mesmo acondicionadas em locais adequados. Quanto mais alto for a taxa de respiração, menor será o seu ciclo de vida. Um exemplo disso é os brócolis e morangos, possuem uma elevada taxa de respiração, e por mais que sejam armazenados em locais adequados, sua duração é de no máximo 7 dias. Ao contrário
temos o alho e a cebola, que possuem taxas de respiração bem reduzida. Quando armazenados em locais adequados, duram meses. Uma hortaliça fora dos padrões estéticos pode não ser tão bonita aos olhos, mas é tão nutritiva quanto as perfeitas, além de possuir 30% do seu valor comercial reduzido. Então, ao longo do processo de condução, algumas avarias podem acometer essas hortaliças, como pequenas cicatrizes, modificações no tamanho, cores e o formato fora do padrão. Isso são modificações não prejudiciais nas hortaliças. As avarias que não têm importância são aquelas que só afetam a aparência da hortaliça, como os tamanhos e formatos diferentes, as lesões e o amadurecimento irregular. Existem alguns princípios básicos de pós-colheita que são essenciais para o aumento da vida útil das hortaliças. Dentre eles, se destaca o armazenamento correto. As hortaliças ajudam a manter a saúde humana. São ricas em minerais e nutrientes, essenciais para a dieta humana. Porém, em geral, estragam com bastante facilidade e são descartadas facilmente. Atualmente, o Brasil tem uma grande perda com relação ao descarte de hortaliças. 40% de toda a hortaliça produzida no Brasil é destinada ao descarte por conta da perda da vida útil. Para garantir a qualidade dos produtos e das suas finanças, seguem 6 dicas importantes para que eles durem mais. A primeira delas é embalar as hortaliças em sacos de plástico fechados e armazenados em geladeira. Isso porque reduz a contaminação cruzada e também reduz a taxa de respiração. A segunda dica é: evite cortá-las muito antes do consumo, pois ao momento que você realiza o corte na hortaliça, ela fica suscetível à putrefação, fazendo com que ela ative o seu modo defensivo e isso acarretará no gasto dos nutrientes, endurecendo a hortaliça e proporcionando aquele sabor amargo. A terceira dica é descartar os produtos estragados. Descarte os produtos estragados, pois o bolor pode passar de um para o outro e assim sucessivamente, contaminando todas as hortaliças que estão agrupadas. A quarta dica é não submeter a tensões físicas. As hortaliças não podem sofrer impactos e nem podem ser armazenadas em locais apertados. A quinta dica é controlar a temperatura, que por sinal este é o método mais eficiente. A temperatura é capaz de reduzir as reações químicas, tornando elas mais lentas. Então, ao momento que as reações se tornam mais lentas, a vida útil das hortaliças se estende. A sexta dica é o cuidado com o congelamento. Este modo reduz algumas atividades, como a química e a enzimática, mas, por outro lado, intensifica outras atividades devido à presença de gelo, como é o caso da decomposição das vitaminas. Então, gente, era isso que o módulo 2 do minicurso de hortas domésticas tinha a repassar a todos vocês. Gostaria de agradecer novamente, mais uma vez, a presença e a participação de todos e pedir que todos se atentem aos modos a seguir.